Ok, vamos desempacotar isso aqui. Tem uma forma de luta com sabre de luz, né? Usada por um mestre Jedi super importante, o Mace Windu. E essa forma foi tão, controversa que acabou sendo proibida pela Ordem Jedi. Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje o foco é total no Vapad, a forma de combate única do Mace Windu. O material que a gente analisou, ele detalha as 7 formas de sabre de luz, a criação específica do Vapad, a ligação dele com uma técnica ainda mais antiga e, perigosa, chamada Juyo, a forma 7. E, claro, os motivos da proibição Jedi. A nossa missão aqui é tentar entender essa técnica, sabe? E onde ela se encaixa ou talvez não se encaixe na filosofia Jedi. Olha, o fascinante aqui, e isso as fontes deixam bem claro, é como as formas de luta muitas vezes refletem algo do Jedi, né? Ou até compensam alguma coisa. O exemplo clássico que sempre dão é o Ataro do Yoda, super ágil para compensar o tamanho dele. Isso já prepara o terreno para a gente ver como o Windu era diferente. Exatamente. E as fontes mostram que o Mace Windu, mesmo sendo o mestre da Ordem, tipo o chofão, ele sabia que tinha uma vulnerabilidade, uma escuridão interna que ele sentia ali pulsando. E foi isso que levou ele a criar o Vapad, que tem esse nome curioso, né? De uma criatura lá de Sarapin. Era um jeito que ele encontrou para canalizar essa escuridão de forma controlada, em vez de só reprimir. E aí tá a grande diferença, né? Comparado com o autocontrole emocional que a gente espera dos Jedi. O Vapad não tenta anular emoções como raiva, paixão, pelo contrário. Ele usa essas emoções. O praticante canaliza essa intensidade toda em ataques bem agressivos. Um dos textos descreve como uma luta com fúria controlada, sabe? Uma mistura de golpes rápidos, frenéticos e outros bem poderosos. É uma filosofia de combate bem radical mesmo. Mas, assim, como que o Vapad se relaciona com as formas que vieram antes? Ele inventou isso do zero ou tem raízes mais antigas? Ótima pergunta. Então, o material que a gente revisou esclarece bem isso. O Vapad não surgiu assim do nada. Na verdade, ele é uma variante. Uma variante refinada e muito pessoal da forma 7, que é conhecida como Juyo. E Juyo, sim, essa é bem mais antiga, veio lá dos primórdios da Ordem Jedi e sempre foi vista com bastante cautela. As técnicas eram consideradas agressivas, perigosas por natureza. Entendi. E qual é a história por trás do Juyo ter se tornado tão controverso assim? Por que essa fama? Então, Juyo, às vezes chamam de forma da ferocidade, né? Ou Kamana do Vorniskran. Ela foi reconhecida oficialmente pelo Conselho Jedi lá atrás, durante aqueles conflitos pesados com os Sith, uns 4.000 anos antes da saga Skywalker, e era usada pelos dois lados, Jedi e Sith. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o perigo do Juyo ficou muito, muito claro durante a Grande Guerra Sith. As nossas fontes detalham isso bem. Muitos Jedi que praticavam a forma 7 acabaram caindo pro lado sombrio, sabe? Ou chegaram perigosamente perto, foram consumidos pela agressividade que a forma exige. Uma consequência direta disso, pelo que a gente entendeu do material, foi drástica, né? Depois dessa Grande Guerra Sith, o Juyo foi formalmente banido. Proibido mesmo. O foco explícito em canalizar a escuridão interna, a agressividade. Isso era visto por muitos como uma quebra do Código Jedi. Uma violação fundamental. Mas, com o tempo, com os milênios passando, parece que as restrições deram uma amenizada, né? O Conselho passou a permitir, mas só para Jedi muito específicos, muito controlados e com aprovação explícita. Como foi o caso do Mace Windu. Ele pôde estudar e adaptar. E aqui, olha, aqui que a coisa fica realmente interessante. A habilidade única do Windu de usar o Vapad, essa forma que veio do Juyo e que, na prática, canaliza a escuridão, de um jeito que lembra os Sith. Essa habilidade é provavelmente a chave para a gente entender por que ele chegou tão perto de derrotar o Palpatine, o Darth Sidious. O Windu não estava só reprimindo a escuridão. Ele entendia ela num nível funcional, sabe? Ele usava como combustível.
Algo que a maioria dos Jedi nem ousaria ou talvez nem conseguiria fazer sem se corromper. Certo. Então, resumindo, o que tudo isso significa? O Mace Windu dominou uma forma de luta com sabre de luz que era incrivelmente poderosa, mas também perigosa por natureza, derivada de uma técnica antiga e proibida. Ele basicamente transformou a própria sombra, a própria escuridão interna, numa arma controlada. Uma abordagem que, perigosamente, espelhava a filosofia dos inimigos Sith. Mas, e isso é crucial, ele mantinha o domínio sobre ela. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, né? Pra gente refletir. Será que essa proibição tão estrita de formas como o juio pela Ordem Jedi, claro, a gente entende os riscos, a queda pro lado sombrio é real. Mas será que essa proibição, sem querer, não acabou limitando a capacidade dos Jedi de entender de verdade e combater a natureza complexa da força que eles enfrentavam, especialmente contra o Sith? Ou será que o risco de corrupção era simplesmente alto demais, um preço que não valia a pena pagar, mesmo que significasse abrir mão de uma ferramenta que poderia ser decisiva? Fica aí a reflexão, né?